Meus irmãos, esse final de ano, apesar dessa atmosfera de festas, né, nós continuamos com a nossa programação normal aqui na igreja, tá? Nós não temos o costume de cancelar os trabalhos da igreja por causa das festas do mundo, né? Mesmo sabendo que muitos irmãos, muitas vezes, preferem as festas, né? Mas nós preferimos a palavra de Deus, amém? E hoje nós vamos finalizar aquele estudo que começamos na quinta-feira passada, né? Vocês estão lembrados que nós ministramos num domingo à noite, 3 domingos passados, sobre a doutrina do esvaziamento, do autoaniquilamento do Senhor Jesus. E que era o plano de Deus que assim acontecesse para a nossa redenção. Dissemos a vocês que o fato mais importante da história da raça humana aqui nesse planeta Terra, que Deus nos deu como lar no sistema solar, foi a encarnação do Senhor Jesus Cristo. Amém? E nós estamos meditando sobre isso com vocês por causa das festas de Natal. Então, é legítimo nós celebrarmos o Natal se tivermos a teologia correta sobre o Natal. Se nós não tivermos o entendimento correto, é uma festa fútil, é uma festa pagã. Tudo vai depender do discernimento espiritual que nós temos. Então, nessa noite nós vamos concluir o estudo da kenosis, tratando da parte que nos toca. Por exemplo, Deus fez a parte dele. Foi um extremo autossacrifício divino. Tornar-se homem. Vocês já imaginaram? Eu acho que vocês não imaginaram, porque nem mesmo eu consigo imaginar a extensão do autossacrifício divino para tornar-se homem. E, no entanto, Deus fez isso. E nós entendemos pela Bíblia que há uma contraparte humana nas doutrinas da palavra de Deus. E a Bíblia comunica até uns fatos muito curiosos, não é? E que, por exemplo, Adão, quando foi tentado, ele estava onde? Num jardim do Éden. Jesus, quando foi tentado ao extremo no começo de sua paixão, onde ele estava? No jardim do Getsemane. Então, até aí existe uma semelhança. Agora vamos às diferenças. No caso de Adão, se ele obedecesse, ele viveria, não é? Se ele desobedecesse, ele morreria. Agora vamos ao exemplo divino. Jesus no jardim do Getsemane. Está ali transpirando gotas de sangue. Uma luta terrível. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia,
Seja feito como tu queres e não como eu quero. Se Jesus obedece, o que aconteceria com ele? Ele morreria. Se ele desobedece, ele viveria. Ele não passaria pelo suplício da cruz. Então, nós estamos entendendo que no processo da queda da raça humana e no processo da redenção, às vezes existe um contrário. E nós vamos observar isso muitas vezes e vamos observar isso na doutrina da kenosis. E Jesus, então, se esvazia de seus privilégios, de suas prerrogativas divinas para se tornar homem. E nós, já que nós queremos olhar hoje para o nosso lado, o que acontece conosco? Nós também precisamos nos esvaziar para estarmos em Cristo? Sim ou não? Precisamos. Então, existe uma parte dessa doutrina que nos toca. Então, mais uma vez, nós vamos observar esse mistério que uma pessoa que ama a Bíblia e que estuda a Bíblia, ela começa a perceber esses contrários. Querem ver um outro exemplo muito interessante? Lá na Torre de Babel, a rebeldia humana havia atingido um ponto extremo e Deus vem, então, e divide as línguas. Não foi isso? Tá. Então, isso foi uma consequência do pecado. Deus, em seu processo redentivo, o que ele fez? Ele fez um milagre que é o reverso da Torre de Babel. Quem poderia me dizer em que livro da Bíblia Deus fez este milagre? Atos. E como foi este milagre? O Pentecostes. No Pentecostes, irmãos, nós temos a Babel contrária. Porque haviam povos de todo o Império Romano, estavam lá em Jerusalém. E todos falavam línguas diferentes. Mas quando veio o batismo no Espírito Santo, foi como se Deus tivesse unificado as línguas, porque falavam em línguas diferentes, mas entendiam a mesma coisa, exatamente o contrário de Babel. Então, aquilo que o diabo e o pecado haviam separado, Deus vem e une novamente através do seu plano redentivo. Então, é muito bonito observar esses acontecimentos na Bíblia. E a doutrina do esvaziamento, então, ela nos toca muito fortemente, porque nós precisamos nos esvaziar de nosso eu caído. Vamos entender uma coisa aqui, irmãos. Nós dizemos que o nosso eu é a percepção que nós temos de nós mesmos. É a consciência que temos de nós, da nossa própria personalidade, do nosso ser. Nós passamos por vários processos na nossa vida
e a adolescência especialmente, nós estamos em busca de sermos nós mesmos. Todo adolescente passa por essa crise de encontrar a si mesmo. Mas não é só o adolescente, não. Os adultos hoje em dia estão tentando descobrir a si mesmo. Até teve um médico francês radicado nos Estados Unidos que escreveu um livro muito interessante, que foi um best-seller na época. E o nome do livro era O Homem em Busca de Si Mesmo. Então, na verdade, a maior fronteira de autodescoberta do homem não está na Lua, não está em Marte, está dentro de si mesmo. Nós precisamos saber quem somos e para que viemos. Porque, na maior parte das vezes, meus irmãos, nós desenvolvemos um falso eu. E então precisamos agora nos esvaziar deste eu caído, que é um produto da queda. É um produto da depravação. Nessa quinta-feira, nas quintas-feiras, nós estivemos estudando as doutrinas, a sã doutrina, né, as doutrinas fundamentais do cristianismo. E bem no começo do estudo, no começo do ano, nós estudamos aqui com vocês a doutrina da depravação. É um nome feio, né? Mas os teólogos reformadores entenderam que a natureza humana é uma natureza depravada. Então, quando é que surgiu isso? Se você pega o livro de Gênesis, você vai ver como se desenvolveu a queda. Porque a queda não foi somente o que aconteceu com Adão e Eva. Ela prosseguiu. Foi como descer uma escada. Então você estuda o livro de Gênesis, você vai ver a raça humana foi descendo, 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 até chegar em Abraão. Quando chegou em Abraão, começou lentamente a subir novamente. Então, a natureza humana, ela é depravada. Então, existem 3 eus que precisam ser abordados aqui. Existe o nosso eu criado por Deus. Existe o nosso eu caído, que ele é fruto do pecado. Lembram que Davi, num dos salmos, ele diz assim: em pecado me concebeu minha mãe. Então, isso quer dizer que a queda, ela passou a toda a raça humana. Mas as boas notícias do Evangelho é que nós agora temos um eu redimido. Quer dizer, um eu que foi e está ainda sendo recriado por Deus. Então, o nosso eu criado e o nosso eu redimido precisam ser confirmados. Mas o nosso eu caído precisa morrer. Grande parte dos problemas que nós encontramos na igreja, e que nós queremos muitas vezes aconselhar as pessoas que estão caminhando no erro, queremos proporcionar cura emocional
espiritual para as pessoas. Mas muitas vezes o que estas pessoas estão precisando não é aconselhamento, não é cura emocional, não é cura interior, não é libertação. Elas estão precisando morrer para o pecado. Não há pastor no planeta Terra que consiga ajudar uma pessoa que não morreu para o pecado. Então, é esse lado da nossa natureza, que nós estamos chamando aqui de eu caído, que precisa ser esvaziada na nossa vida. E aqui nós vamos para o texto que eu queria ler com vocês nesta noite, Romanos capítulo 12. Muitos teólogos consideram que esses 2 versículos que vamos ler, Romanos 12, 1 e 2, muitos consideram que é o ponto de contato entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Não cronologicamente, mas espiritualmente. Então vamos ver. Diz assim o apóstolo Paulo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o texto está nos apresentando que para chegarmos a conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós precisamos passar por um processo de transformação. E a doutrina da kenosis é uma doutrina transformadora. Mas nós precisamos olhar para o lado divino que foi realizado na vida e obra de Jesus e precisamos examiná-la do lado humano. O que foi que Deus fez na nossa vida? Paulo está rogando aqui aos irmãos da igreja de Roma que eles apresentem o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isto é, tornar-se uma oferta viva, um sacrifício vivo. E aqui o objetivo desta oferta é atingir aquele que é o maior obstáculo na obra do Espírito Santo em nós. Alguém sabe qual é o maior obstáculo? É a nossa vontade própria. Então Deus tem que trabalhar nesta área. Veja o modelo de Jesus orando no Getsêmani. Ele está orando como Deus ou como homem? Ele está orando como homem. Senhor, passa de mim esse cálice. Jesus está vendo o horror de uma cruz romana, que era o suplício mais doloroso pelo qual um condenado poderia passar no mundo. Era a cruz romana. E Jesus está vendo isso. E ele ora como um homem, ele diz: Senhor, passa de mim esse cálice. Todavia, aqui ele entrega a sua vontade como homem, sujeita à vontade soberana e eterna de Deus. Todavia, seja como tu queres e não como eu quero. Então aqui nós temos um princípio, meus irmãos, nesse processo do esvaziamento. Para cumprir a vontade de Deus, a vontade perfeita de Deus, nós precisamos
sacrificar a nossa. Tá? A vida cristã começa a ser uma realidade na nossa vida quando ela atinge a nossa vontade própria, os nossos desejos pessoais. Então, eu penso que por essa razão, meus irmãos, doutrinas como essa, que são bíblicas e deveriam ser ensinadas, são muito pouco ensinadas nos dias de hoje. Por quê? Porque o movimento evangélico foi dominado por uma maneira de pensar humanista. E que não é mais Deus que está no centro, mas é o homem. Então, a vontade humana está intacta. Então, essa doutrina, ela então passa a ser muito mal vista. Mas vamos seguir em frente, tá? Nós vamos apresentar para vocês essa necessidade da entrega total da nossa vontade a Deus. Amém? Submetermos, como fez Jesus, a vontade dele à vontade de Deus. Mesmo que isso possa muitas vezes nos levar a sermos mal vistos, mal falados, ridicularizados, como Jesus de fato foi. Então, meus irmãos, esse processo de esvaziamento ou de autoaniquilamento, que é o sentido da kenosis, nós identificamos isso na nossa vida cristã com a experiência do deserto. Quantas vezes você já ouviu um irmão dizer, olha, eu estou num deserto, né? E o deserto é uma metáfora, né? Lá nos escritos proféticos, Deus diz assim que ele levaria Israel para o deserto, para quê? Levaria o povo para lá falar ao coração do povo. Então, um deserto não é uma coisa negativa na nossa vida. É que não teve um outro jeito de Deus nos falar o que Ele queria falar. Então, nós ficamos mais propensos a ouvi-lo através da dor. Então, é como se Deus sussurrasse através do prazer, da alegria. Mas nós não ouvimos. Então, ele nos leva ao deserto. E dizia C.S. Lewis que o sofrimento é o megafone de Deus para corações empedernidos. Então Deus está falando, nós não estamos ouvindo. Nós estamos muito ocupados para ouvir Deus. Mas de repente Deus fala alto. E aí nós ouvimos, opa, Senhor, estou te ouvindo, está doendo muito, mas eu estou te ouvindo, né? Então essa experiência do deserto. Aí nós vemos vários homens de Deus foram para o deserto. Por exemplo, Moisés. Moisés ficou 40 anos no deserto. Aí você perguntaria, mas pastor, eu vou ter que ficar tanto tempo? O tempo de Deus é diferente para cada pessoa. Você fica o tempo que é suficiente. O apóstolo Paulo teve 13 anos de deserto. Depois nós estudamos a vida de Timóteo,
teve 6 anos de deserto. Então, tudo depende do quanto somos responsivos à voz de Deus nesse processo de esvaziamento. Então, o deserto é um lugar onde nós trocamos as nossas palavras pela palavra de Deus. Nós entramos lá com muitas palavras e saímos de lá com a palavra de Deus. Há muitas experiências dolorosas na nossa vida que nós não entendemos, mas estamos passando por esse processo do esvaziamento do nosso falso eu. Estava lendo uma experiência de um servo de Deus nos Estados Unidos. Ele estava passando por uma crise muito grande na vida dele. E ele então decidiu ficar um período, acho que um mês mais ou menos, que ele ficou sozinho em um lugar lá. Então imagine um mês absolutamente só. E ele fez uma grande descoberta lá nessa experiência do deserto. E ele acabou escrevendo um livro por causa dessa descoberta. E o que ele descobriu? Ele descobriu que dentro dele vivia um impostor, um inimigo mortal da vida dele, do ministério dele e do próprio destino que ele achava que tinha em Jesus Cristo. E sabe quem era esse impostor que vivia dentro dele? Ele mesmo. Era o seu próprio eu. Aquele eu caído, que apesar de que ele, então, havia estudado teologia, servia na igreja e tudo mais, mas quando ele se retirou para o deserto, Deus mostrou para ele que quem estava no controle da vida dele não era o Espírito Santo, era esse falso eu. Pastor Billy Graham, certa vez numa pregação dele, diz que existem 3 pessoas dentro de nós. A pessoa que os outros pensam que nós somos, existe uma outra pessoa, que é a pessoa que nós pensamos que somos, e finalmente uma terceira pessoa, que é a pessoa que Deus sabe que nós somos. Então, grande parte da experiência cristã implica em descobrir quem de fato nós somos. Quem é o nosso verdadeiro eu, o nosso verdadeiro self, para usar a expressão dos psicólogos, né? Então, essa experiência do deserto, Deus faz em nós uma verdadeira psicoterapia espiritual. Sabe, meus irmãos, psicoterapia não é uma invenção do século XIX e do século XX. A psicoterapia, quem faziam eram os pastores da igreja. Se dava dentro da igreja. Era Deus que tinha o controle desse processo de quebrantamento, de arrependimento e de nos esvaziarmos do pecado, deste impostor que vive dentro de nós. Então, a vida de santificação, que é a vida cristã, é o despojamento deste falso eu. E a primeira coisa que Deus começa a matar no nosso eu, na experiência do deserto, é que nós temos que trocar a nossa palavra pela palavra de Deus. E veja só, o silêncio. Aí entram 3 coisas:
o silêncio, a solitude e a oração. É nesse tripé que nós vamos descobrir quem realmente está no controle da nossa vida. Se é Deus ou se somos nós mesmos. Então, não usei a palavra solidão, é a palavra solitude. Há uma grande diferença entre solitude e solidão. A solitude é você se afastar com o objetivo de ouvir Deus, através do silêncio e através da oração. Então você se recolhe. E por que do silêncio? Porque, meus irmãos, as palavras são a principal ferramenta de manipulação, de controle e de domínio do eu caído. Vamos dizer, do impostor que vive em nós. Já notaram como as palavras são importantes para nós? Para nos explicarmos, nos justificarmos, para manipularmos as pessoas. Se Deus, então, nos amordaçar e ficarmos em silêncio, ou então sozinhos num lugar onde não há ninguém mais para manipular, para controlar, para ferir, então Deus vai trabalhar com o nosso eu. Nós vamos aprender a falar. É uma realidade da vida humana que o ser humano demora 1 ano para aprender a falar. E uma vida inteirinha para aprender a ficar quieto. E às vezes nós precisamos da experiência do deserto para ficarmos calados. Amém? Então, queridos irmãos, essa experiência do deserto, que é uma experiência bíblica, nós encontramos isso tanto no Antigo como no Novo Testamento. Podemos dizer que o deserto é a escola superior do Espírito. Então, vai para o deserto quem está buscando a Deus. E vai para o deserto para se despir, para se esvaziar daquilo que é falso. Grande parte daquilo que nós somos por condicionamentos social, para agradar as pessoas. Tentamos ajustar a nossa imagem àquilo que as pessoas esperam de nós, no trabalho, na família, na igreja. E passamos, às vezes, uma vida inteira sem descobrir que este eu não é o verdadeiro eu com o qual Deus quer se relacionar. Então você apresenta para Deus uma máscara do que seria você. E você diz para Deus: Deus, esse sou eu, por favor, ouça as minhas orações. E Deus olha para essa máscara que você apresenta para Ele e diz: não conheço esta máscara. Eu somente me relaciono com a essência verdadeira do seu ser. E aí que entra então a experiência da oração, do quebrantamento, do arrependimento. Tem pessoas que pensam que nós temos que nos arrepender somente quando praticamos pecados. Mas os pecados, meus irmãos, são apenas a pontinha do iceberg do problema espiritual da nossa vida. E o resto? Nós temos que nos arrepender pelo iceberg inteirinho, e não somente por causa da pontinha,
por causa da coisa errada que você falou ou que você fez, né? Então, meus irmãos, essa akenosis, o esvaziamento, ele é necessário para revelar o eu impostor que está dentro de nós, tentando controlar a nossa vida cristã, até mesmo a vida da igreja, né? Deus, então, quer nos levar a um ponto tal que nos esvaziamos de tal maneira deste eu e que o levamos, então, à morte. Amém? Agora, dói muito tirar essa casca falsa que cobre a nossa vida, não é? Mas, por outro lado, a experiência cristã mostra esse esvaziamento que vai nos levar ao cume mais alto da vida cristã. É interessante, quem já leu, por exemplo, Jean-Paul Sartre e outros escritores existencialistas, vai se deparar com a realidade de que a experiência do esvaziar-se, do se aniquilar no existencialismo, leva ao nada. É o fundo do poço existencialista. E a experiência do esvaziamento cristão, pelo contrário, leva ao topo da vida cristã, que é você poder se relacionar com Deus através da pessoa que você realmente é, sem nenhuma sombra, sem nenhuma máscara. Você, para subir esta montanha, você despedaçou no pé dessa montanha o ídolo do seu próprio eu, a imagem que você esculpiu e que a sua família e as pessoas te ajudaram a esculpir um ídolo. E você então quebra este ídolo do seu eu. Essa é a essência da doutrina da kenosis. Aí você pode perguntar, mas tudo aquilo que eu renunciei, que eu entreguei para Deus, e daí? Eu não posso ter sonhos, eu não posso ter projetos. Se ser cristão é assim, não compensa servir a Jesus Cristo. A pessoa pode, note bem, quem é que está criando esses argumentos? É aquele eu que não quer morrer. Ele não quer pagar o preço. Vamos citar um exemplo de um homem que andou no caminho do esvaziamento. Eu disse que na queda foi caindo, até que chegou em quem? Abraão. Abraão, ele viveu alguns desses princípios. Por exemplo, Deus tinha uma promessa para a vida dele, que ele teria um filho. E o seu filho seria filho de Sara. Mas veja só, como demorou, Sara foi lá e deu um jeitinho. Olha, você arruma um filho para mim através da escrava egípcia e eu vou criar como nosso filho. Tudo bem, foi lá. Acontece que não tem jeito de dar jeito com as coisas de Deus. Ou você crê ou você não crê. Se você crê, tem que ser do jeito de Deus e no tempo de Deus. Mas vai ser doloroso esperar. Pois espere, veja o que aconteceu com Abraão. No fim, ele teve um filho de Sara. O filho se chamava Isaque. Riso, alegria. Mas numa dada idade desse menino, que era a alegria de seu pai, Deus fala,
leva Isaque até o Monte Moriá e oferece-o em holocausto. Isso significa que ele teria que matar aquilo que era a própria razão da vida dele. Era a sua posteridade, a sua descendência, o destino da sua família. Ele teria que renunciar. E ele decidiu obedecer. Eles foram e fizeram uma caminhada de 3 dias até o Monte Moriá. A propósito, é onde foi construído posteriormente o templo. Tudo tem uma relação, não é? E daí chegou o momento fatal. Ele tinha que pegar o menino, levar no Monte Moriá e sacrificar o menino. Ele diz para os seus servos: fiquem aqui, nós subiremos, adoraremos e voltaremos. Veja aqui a fé de que Deus era suficiente para ressuscitar o menino. E ele leva Isaque até o cume do Monte Moriá, e quando ele vai oferecê-lo como sacrifício, o anjo do Senhor intervém e impede. Então, ele volta do Monte Moriá com Isaque, toda a sua descendência, toda a sua posteridade que encheria toda a terra. A palavra de Deus se cumpriu. Então, muito daquilo que nós entregamos no caminho da kenosis, Deus nos restitui melhor do que antes. Porque antes poderia dizer, é meu. Agora eu posso dizer, é do Senhor. Então, estou dando esse exemplo de Abraão para vocês entenderem. Vocês já imaginaram o que Abraão deve ter sofrido? O que ele deve ter orado? Então, essa kenosis, ela não pode acontecer na nossa vida sem a nossa colaboração. Amém? O Espírito Santo trabalha junto com você para te despojar deste eu falso que habita dentro de você. E ela nos conduz, então, à essência e à realidade daquilo que somos diante de Deus. Amém? Então, quantos estão vendo aqui? Jesus, então, se esvaziou de sua divindade. E nós? Nós nos esvaziamos de tudo aquilo que tem as marcas do velho homem adâmico e pecaminoso e rebelde contra os princípios eternos de Deus. Está claro para vocês isso? Então, é essa a parte da doutrina da kenosis que nos toca. Amém? Essa crucificação do eu natural, ou do eu adâmico, ou do eu caído, ou como disse aquele homem de Deus lá no deserto, lá nos Estados Unidos, do impostor, ele chamou de impostor, né? Ele, na verdade, desmascarou o seu próprio eu e discerniu como o maior inimigo que ele tinha na vida cristã, que era ele mesmo. Então, queridos irmãos, a crucificação desse falso eu é, na verdade, o nosso
passaporte para a comunhão mais intensa com Deus. Qual foi o propósito de Deus a nos criar? Nós fomos criados por Deus para Deus. Então, há um propósito para a nossa vida. Nós existimos para Deus, não para nós mesmos. Nós jamais seremos nós mesmos distantes de Deus. Essa que é uma revelação importante. Naquele livro de Agostinho, chamado Confissões, que é um excelente livro, ele tem uma frase que ele diz assim: criaste-nos para ti, e a nossa vida fica inquieta enquanto não encontramos descanso em ti. O que Agostinho estava dizendo? Esse livro, Confissões, é um livro que ele não escreveu para nós lermos, ele escreveu para Deus, o livro. Então, o livro todo é um diálogo, é uma oração dele para Deus. É como os salmos da Bíblia, né? As pessoas estão cantando para Deus e não para os homens. Então, Agostinho, que teve uma vida muito pecaminosa e teve lutas, passou por lutas terríveis na vida dele, ele descobriu isso, que ele só podia ser ele mesmo se ele estivesse em Deus. Se ele não estivesse em Deus, ele não seria ele mesmo. Queridos irmãos, não é suficiente nós melhorarmos o nosso velho homem. O velho homem precisa morrer. E para nós cristãos, não é difícil falar da morte de Jesus Cristo. Mas é mais difícil falar da nossa morte para o pecado. Então, queridos e amados em Cristo, esse é um processo muitas vezes doloroso na nossa vida e que ele pode se tornar longo se nós resistirmos ao Espírito Santo. Porque, veja só, nós passamos uma parte da nossa vida tentando descobrir quem nós somos. Todo adolescente tem isso. Eu quero ser eu mesmo, eu quero fazer o que eu gosto. Tem essa crise da adolescência que culmina numa crise de rebelião. E agora nós nos convertemos, somos batizados, estamos no caminho com Cristo e com os irmãos aqui na igreja. Então vem um pastor e diz isso para nós, que só podemos nos tornar nós mesmos se nos esvaziarmos de nós mesmos. Não é difícil? É que esse nós mesmos, nós poderíamos estar equivocados. E o maior equívoco da sua vida é quando você se engana consigo mesmo. É isso mesmo. O que foi que Agostinho descobriu? Que não era, depois de muitas cabeçadas que ele deu na vida pecaminosa, ele se converte e ele descobre que não é aconselhável você tentar ser você mesmo sem Jesus. Você só pode ser você mesmo através de Jesus. Por quê?
Por uma razão muito simples que eu já disse para vocês há pouco. Fomos criados para Ele. Não entendi. É claro. O propósito de Deus para a nossa vida é esse. Nós somos dele. Fomos criados para sua glória. Fomos criados para expressá-lo aqui na terra. Nós podemos dizer que através de Jesus Cristo, uma nova raça humana foi criada. Jesus recriou a raça humana. Por isso que Paulo chama Jesus de segundo Adão. Então teve um primeiro Adão, e nós conhecemos todas as consequências da queda do primeiro Adão. Então, há um segundo Adão, Jesus Cristo. E nele, então, nós fomos recriados. Amém? E agora nós temos que viver aqui na terra, meus irmãos, como espelhos que refletem a luz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que viver aqui como sendo mensageiros de Jesus Cristo. A nossa vida pertence a Ele. Então nós precisamos abdicar a nossa vontade própria, fazendo passar pela cruz tudo o que nós queremos, tudo o que somos, tudo o que temos. Temos que fazer passar pela cruz. E pode-se interpretar assim, não é? E daí, se Ele quiser nos devolver aquilo que entregamos, Ele vai devolver, não é? Quantos aqui conheceram o pastor João Carlos Marques? Ele era advogado lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e tinha um chamado de Deus para ser pastor, e não queria ser pastor. De forma alguma queria ser pastor. E um dia o filho dele ficou doente, ficou muito mal, foi piorando, e morreu. E ele ficou com aquele menino no colo, chorando e orando pela casa dele lá. E passou a madrugada com a criança morta no colo e chorando em cima daquele corpinho sem vida. E ali ele fez um voto a Deus, que ele entregaria a vida dele para servir a Jesus, se Jesus lhe desse o filho de volta. E depois de muito orar e de muito chorar, o filho voltou. Sabe o que o filho falou para ele? Pequenininho, criança. Ele falou para o pai: papai, Jesus fez a parte dele. Ai de ti se não fizer a tua. Veja só o que uma criança pequenininho falou, mal sabia falar, falou isso para o pai. Resultado. Isso aí podemos dizer que foi uma crise quenótica, de que a vontade dele resistia à ideia de entrar para o ministério. Mas, provavelmente ele sabia das dificuldades que ele iria encontrar, né? O ministério pastoral é uma lixa bem grossa, viu, irmãos?
a pessoa tem que estar disposta, né? Estou caminhando para o final, para a gente dedicar alguns minutos em oração, porque nós vivemos hoje em dia um cristianismo em que as pessoas pensam na fé cristã como um jeito de adquirir as coisas. Eles não pensam na fé cristã como algo que vai exigir que a pessoa consagre a sua vida e certas coisas de sua vida a Deus. E, no entanto, nós precisamos de muita fé para andarmos nesse caminho quenótico, fazermos a obra do nosso esvaziamento para que Deus corrija a nossa identidade. Vou citar uma frase de C.S. Lewis. Esse homem escreveu um livro no século XX, que foi Cristianismo Puro e Simples, que foi recentemente reeditado. Um livro muito bom, que traz assim a essência do cristianismo explicado por um não teólogo. C.S. Lewis era um professor de Oxford e não era um teólogo, né? Mas ele coloca muitos conceitos teológicos em linguagem popular. E daí o grande valor deste livro, que eu recomendo. Se algum dia você quiser dar um livro para uma pessoa, e se quiser dar um bom livro, está aí a recomendação. Cristianismo Puro e Simples. E ele diz lá, Cristo diz, entregue-me tudo. Não quero tanto do seu tempo, tanto do seu dinheiro e tanto do seu trabalho. Eu quero você. Não vim para atormentar o seu eu natural, mas vim para matá-lo. Eu lhe darei em troca um novo eu. Na verdade, o que eu lhe darei é a mim mesmo. Minha própria vontade se tornará a tua vontade. Eu quis tirar essa frase do C.S. Lewis, que está nesse livro, Cristianismo Puro e Simples. Porque ele, com palavras simples, ele coloca toda a verdade. Amém? Não adianta a gente querer proteger egoisticamente o nosso eu adâmico, o nosso falso eu. Ah, mas eu pensava por tanto tempo que eu era assim. Não. Você tem que levar esta percepção que você tem do seu próprio eu, você tem que levá-la para o altar do sacrifício, para a cruz. Então, a essência do que eu estou ensinando a vocês aqui nesta noite é o seguinte: Jesus faz a parte dele, esvaziando-se de sua divindade para tornar-se homem. E agora, nós nos esvaziamos da nossa pecaminosidade, tal como nós a herdamos de Adão. E essa pecaminosidade que herdamos, ela permeia toda a civilização. Ela permeia toda a sociedade. Ela criou tentáculos em todas as instituições deste mundo. Por isso que, voltando ao texto que lemos, Paulo diz aos romanos, e não vos
conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para resumir, precisamos da graça de Deus para abrirmos mão de nós mesmos para Deus. E assim, Ele nos revelará o nosso verdadeiro eu. Que é aquilo que nós falamos para vocês, que é o nosso eu redimido por Cristo. Amém? Glória a Deus. Faz algum sentido para vocês, que vocês ouviram? Então, doutrina da kenosis. Vocês ouviram a parte que é comumente ensinada nos dias de hoje, ouviram na última quinta-feira. E agora vocês ouviram hoje o que normalmente não é ensinado, tá? Muitos líderes evitam de usar determinadas doutrinas com um certo temor de que as pessoas não vão achar muito interessante mais frequentar aquela igreja, tá? Mas, quando eu, um pouquinho antes de ser ordenado ao ministério, eu fiz um voto. E eu não queria mesmo ser pastor, mas uma vez que, depois de muita luta, eu concordei. E o voto que eu fiz foi o seguinte, que eu procuraria fazer tão somente aquilo que fosse do agrado do Senhor, mesmo que para isso eu tivesse que desagradar os homens. E me parece que Deus tem tido misericórdia de mim e tenho procurado ser fiel ao Senhor nesse voto, tá? Então não seria um desperdício da minha vida passar a minha vida toda estudando para pregar mentiras para o povo de Deus. Então, vamos falar a verdade, mesmo que às vezes a verdade seja um pouquinho dolorosa. Amém? E eu creio que a igreja precisa aprender mais sobre santificação, mais sobre consagração, né? A igreja precisa viver uma relação pessoal autêntica com Deus. Hoje em dia, muitas pessoas se afastando da igreja porque dizem, Deus não fala comigo, Deus não tem um relacionamento com Deus, né? Mas por quê, meus irmãos? Sabe, nós explicamos isso para vocês aqui hoje. Deus somente se relaciona com o teu verdadeiro eu. Meus irmãos, vocês gostam de se relacionar com um amigo que você saiba que é uma pessoa falsa, uma pessoa hipócrita? Quantos aqui gostam de ter um amigo assim? Deus também não gosta, meus irmãos. Ele evita pessoas assim. Então nós precisamos ser verdadeiros. Aquilo que somos tem que passar pelo arrependimento, pela renúncia, pela kenosis. E eu te asseguro, meus irmãos, que Deus vai te dar muito melhor do que tudo aquilo que você
renunciou. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar neste momento. Querido Pai, te agradecemos porque estes ensinamentos estão na Tua Palavra, Senhor. Porque nós não estamos ensinando coisas que não tenham uma base em Tua Palavra. Senhor, agora vem com Teu Espírito. Ajuda-nos a nos esvaziarmos completamente de tudo aquilo que Te desagrada. Se necessário, dá-nos força para levarmos o nosso sacrifício até o altar. Ó Deus, e deixarmos contigo, sabendo que Tu poderás nos dar de volta centuplicadamente o que Te oferecemos, mas o Senhor poderá reter para si mesmo aquilo que Te ofertamos. Senhor, nesta noite falamos contigo de oferecermos a Ti um sacrifício que está sempre morrendo e sempre ressurgindo pelo poder da ressurreição, que possamos Te oferecer a nós mesmos, consagrados sobre o Teu altar, e que Tu nos tragas uma revelação fresca de Teu Filho amado Jesus Cristo na nossa vida, Senhor. E que Tu nos mostres, ó Pai, que vamos ter motivos para Te amar por toda a eternidade, porque Tu és santo, Tu és benigno, misericordioso, Tu nos ajudas nas nossas fraquezas, ó Pai. Ó Deus, que possamos orar como orou Jesus no Getsêmani. Todavia, Senhor, seja feito como Tu queres. Senhor, vivemos para Ti, Senhor. Queremos dedicar a nossa vida, Senhor, para o testemunho e serviço de Tua causa. Ó Deus, abençoa este pequeno grupo de discípulos que aqui vieram nesta noite para ouvir a Tua palavra. Fortalece-os, ó Pai. Unja-os com o óleo precioso do Teu Espírito Santo. Guarda-os de todo mal, abençoando as suas vidas, as suas famílias, seus trabalhos, ó Pai. Pai, recebe o nosso louvor e a nossa gratidão por esse ano que está findando, e em tudo nós queremos declarar que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Jesus Cristo, nosso amado Senhor e Salvador. Amém. Glória a Deus. Então nós vamos encerrar, irmãos. Se alguém precisar de nós, pastores, estamos